Então, gente, gravando DC2, hoje é 25 de janeiro, a gente vai dar início, então, né, aos nossos exercícios de desenho orientados aí ao propósito da disciplina. Antes, acho que vale uma rápida recapitulação aqui, né, das coisas que vocês viram lá na disciplina de DC1. Né? Lá na disciplina de DC1, a gente tem que lembrar, né, que o observador ele estava colocado perpendicularmente, né, ao plano do quadro e aos objetos, porque os objetos estavam paralelos ao plano do quadro. Né? Significa dizer, né, que se lá em DC1 vocês fossem fazer um desenho em perspectiva, existia lá pelas tantas, né, um fundo que era algo que estava em verdadeira grandeza, sobre o qual passava uma linha de horizonte, um ponto de fuga em algum lugar, e a partir, né, desse ponto de fuga, vocês conseguiam traçar linhas que atribuíam a ideia de profundidade, a noção de, né, profundidade e perspectiva a esses elementos. Muitas vezes vocês trabalharam com pontos auxiliares, né, pontos auxiliares que ajudavam a fazer outras marcações, né, dentro dessa perspectiva, né, pontos auxiliares que tinham a ver lá com a própria posição do observador, enfim, onde vocês conseguiam trabalhar com a ideia de profundidade e ter ali também, né, um desenho proporcional. Normalmente, né, o que acontecia lá na DC1 era o posicionamento da linha do horizonte, me corrijam se eu estiver enganado, a cerca de 1,70 m do chão, né, da linha de terra. Com isso, a gente sabe, né, que os observadores, os calungas, na verdade, né, que fazem parte do desenho, eles sempre estavam com os olhos, né, na altura da linha do horizonte. Então, não importa, né, a distância que esse calunga está, né, dos demais calungas ou dos demais objetos, a gente sabe, né, que eles sempre estão penduradinhos lá na linha do horizonte. Né? Então, a gente consegue ter aí uma ideia muito clara, assim, né, de profundidade através da perspectiva em que o observador ele está perpendicular ao plano do quadro e os objetos também, né, perpendiculares a esse observador, porque os objetos estão paralelos ao plano. Né? Se a gente fosse esboçar aqui um objeto qualquer, né, sei lá, digamos que aqui tem a base de um prisma. Né? Esse prisma aqui... Desculpem, esse prisma aqui, né, ele vai ter esta montagem aqui, onde essa face aqui que eu estou desenhando, ela está paralela ao plano do quadro e perpendicular aos observadores, né, ao observador, e as demais linhas, né, ou vão em direção ao ponto de fuga, ou então elas ficam paralelas à linha de horizonte ou à própria linha de terra. Então, isso aqui é uma breve recapitulação, né, só para vocês, né, lembrarem, né, o que vocês vinham fazendo lá na DC1, né, que a colega lá, acho que foi a Júlia, né, disse que tinha esquecido tudo e tal, ela certamente, né, já deve ter relembrado essas coisas todas. Já, então, eu lembrei. Relembrou, beleza. Então, o que vai acontecer a partir de agora, gente, aqui na disciplina de DC2? Né? Aqui na disciplina de DC2, tá? O observador ele continua paralelo ao plano do quadro. Desculpa, perpendicular ao plano do quadro. Tá? Só que, em relação aos objetos, tá? O observador ele vai olhar para esses objetos obliquamente. Tá? Então, ele está oblíquo, tá? Em relação aos objetos. Significa dizer o seguinte, lá na DC1, tá? Numa vista superior, vamos desenhar um carinha aqui olhando de cima, tá? Narigão, meio carequinha aqui, qualquer semelhança com um certo professor de DC2 não é mera coincidência.
Esse cara aqui, ó, ele está olhando, tá, para um plano de projeção, que é o plano do quadro. Então, ele está perpendicular ao plano do quadro. E os objetos para os quais ele está olhando, né, ele também está olhando perpendicularmente. Enquanto que aqui na DC2, o que vai mudar na vida de vocês? Está aqui o plano do quadro, está aqui o observador, né, visto de cima. Ele continua olhando perpendicularmente ao plano do quadro. Só que agora, pessoas, os objetos estão rotacionados. Então, em relação aos objetos, esse observador ele está oblíquo, né? A vista dele bate em relação aos objetos, ó, num determinado ângulo. Com isso, em vez de um ponto de fuga ser suficiente, né, para que ele possa enxergar as coisas, esse observador ele vai precisar de 2 pontos de fuga que são paralelos às 2 dimensões desses objetos. Tá? Então, isso aqui é só um diagrama, assim, um croquisinho bem singelo para a gente poder estabelecer as diferenças. O que está acontecendo agora no segundo semestre de DC é que os objetos estão rotacionados em relação ao plano do quadro. Tá? Então, com isso, vamos começar a montar uma perspectiva aqui agora. Né? A gente vai começar com uma perspectiva bastante simples, tá? Uma perspectiva realmente muito fácil, assim, quase singela, assim. Eu vou até usar, eu preferi usar grafite aqui para fazer esse desenho, tá? Que vai se dar da seguinte maneira. Para a gente poder montar essa perspectiva, a gente vai fazer uso da vista superior. Tá? Então, a gente vai desenhar uma espécie de planta desses objetos, uma espécie de planta baixa desses objetos, para enxergá-los de cima. Tá? E, a partir daí, a gente vai ter condição de montar a perspectiva. Então, nesse momento, né, Maria Paula, muita gente às vezes se atrapalha, né, e acha que um desenho tem relação com o outro em termos de sobreposição, né, a vista superior e a perspectiva, mas, na verdade, são 2 desenhos totalmente independentes entre si. Tá? A vista superior, ela é um auxílio para a gente fazer o desenho. Então, eu vou começar desenhando aqui, ó, tá, uma linha. Quem preferir usar uma régua, tá? Eu até tenho aqui, ó, uma reguinha paralela nessa mesa aqui, mas não vou usar, tá? Uma linha, tá? Aqui vai ser o nosso plano do quadro, que na vista superior, ele é totalmente congruente com a linha do horizonte. Tá? Estou olhando isso aqui de cima. Tá? Isso aqui é uma vista superior, certo? E agora, tá, eu vou desenhar aqui um objeto que vai ser um cubo. Tá? Vou até usar uma... Não vou nem botar a dimensão, depois a gente vê isso. Tá? Vou desenhar aqui um cubo, tá, visto de cima. Um cubo visto de cima, todo mundo sabe que ele é um quadrado. Tá? Então, está aqui esse cubo na vista superior. Tá? E vou posicionar, né, ainda na vista superior, um observador em algum ponto. Tá? Então, vou colocar, sei lá, um observador aqui. Ó, tá? Então, essa cruzinha aqui, tá, é o observador, que se a gente quiser usar um nome um pouco mais correto, né, é, na verdade, o centro óptico do observador, né? É de onde ele está olhando. Tá? Então, desse observador aqui, né? Esse observador aqui, ele está olhando para lá e está olhando obliquamente em relação a esse objeto aqui. Desse observador, eu vou traçar 2 linhas. Tá? Uma linha que é paralela a esta dimensão aqui do objeto, e outra linha que é paralela a essa dimensão aqui do objeto. Então, vai dar uma coisa mais ou menos assim. Vocês me digam aí se isso aqui está paralelo ou não. Tá? Acho que está, para um croquisão à mão livre, assim, para o primeiro do ano, acho que está razoável. Tá? Então, esses 2 pontos aqui que eu acabo de marcar, eles são os pontos de fuga projetados no plano do quadro, que é um plano vertical. Então, eu estou olhando isso aqui de cima. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Né? O próximo passo. O próximo passo, né, que é aqui embaixo, ó, eu vou desenhar
uma linha muito sutil aqui, né, muito sutil, que é a linha de terra. É uma linha que eu nem vou dar muita bola para ela. A partir dessa linha de terra, eu vou marcar uma determinada altura. Tá? Vamos imaginar aqui, ó, que esse cubo tenha 3 metros por 3 metros. Tá? Então, eu vou marcar aqui uma altura de 1,70 m para essa linha de horizonte, que é a linha que eu estou marcando aqui agora. Tá? Linha de horizonte, está aqui ela. E agora, gente, nós vamos começar a fazer o desenho. Tá? Só que aqui tem o seguinte, ó, tem duas maneiras básicas assim de fazer esse desenho, tá? Que a gente pode trabalhar, já vou até adiantar para eles aqui, tá, Maria Paula? A gente pode trabalhar o plano do quadro atrás do objeto ou o plano do quadro na frente do objeto. Tá? Acho que eu vou começar aqui pelo plano do quadro na frente do objeto. Tá? Então, esses pontos de fuga, na verdade, ficariam aqui. Tá? Então, até para não confundir ninguém, né? Eu acho que eu vou até apagar aquela outra parte do desenho ali, se eu encontrar minha borracha aqui agora. Não sei se eu vou achar minha borracha aqui. Bom, enfim, né? Também não precisa. Tá? Então, vamos trabalhar com o plano do quadro aqui na frente do objeto. Tá? O plano do quadro congruente com a linha do horizonte. O que acontece aqui agora? Esse ponto aqui, tá? Ignorem aquela linha lá por enquanto. Talvez eu não devesse nem ter desenhado ela. Esse ponto aqui, ó, tá? Que toca o plano do quadro, ele é o ponto que está em verdadeira grandeza. Tá? Então, ele é o único ponto que está em verdadeira grandeza. Se vocês, né, lembrarem lá do semestre de DC1, né, que foi o que vocês fizeram no semestre passado, todo aquele fundo lá do desenho está em verdadeira grandeza. Né? Vocês conseguem medir a altura, largura de uma determinada parede, por exemplo, ou de um plano qualquer. Porém, quando o objeto ele está oblíquo, ó, em relação ao plano do quadro, somente o ponto que toca o plano do quadro está em verdadeira grandeza. Então, eu sei que isso aqui, ó, se eu baixar essa linha para cá e marcar aqui uma altura de 3 metros ou 3 unidades, que é a altura desse cubo, né, que tem h igual a 3, ele é 3 por 3 por 3, eu sei que essa linha aqui está em verdadeira grandeza. Tá? Quanto aos pontos de fuga, o que a gente vai fazer com eles agora? A gente vai baixar o ponto de fuga perpendicularmente até a linha do horizonte, aqui no desenho da perspectiva. Tá? Essa aqui é a linha do horizonte, que está a 1,70 m de altura. Tá? Isso aqui é a linha de terra, que é uma linha que eu até vou esquecer que ela existe, ela é só para ajudar nessa marcação inicial. E agora a gente vai traçar, ó, linhas que vão dessa aresta em direção àquele ponto de fuga, que correspondem a estas arestas do cubo. Essa aqui é paralela ao ponto de fuga da esquerda e essa aqui é paralela ao ponto de fuga da direita. Então, isso aqui vai para lá, isso aqui vem para cá. Como é que eu vou saber até onde desenhar esse cubo? Né? Isso não é a olho que a gente faz. A gente usa o observador e faz o seguinte, ó. O observador olha para aquele cantinho lá do cubo, né, para aquele vértice. Ele olha para aquele vértice. E onde aquela linha bate no plano do quadro, a gente sabe que é a projeção dela na perspectiva. Então, isso aqui vem até aqui. O observador olha para esse vértice aqui, e onde essa linha bate naquele cantinho ali, projeta no plano do quadro, desce retinho aqui, né, sempre perpendicular, e a gente vai ter esta situação aqui. Tá? Então, vou dar uma estacada aqui com essa lapiseira 09, para ficar mais fácil de ver aí no vídeo, né? Está lá a linha do horizonte, e aí está esse cubo desenhado em perspectiva com 2 pontos de fuga, um que está aqui e outro que está aqui. Calungas, sempre bem-vindos, né? Nesse caso aqui, estão com os olhos na altura
da linha do horizonte, porque a linha do horizonte está definida a 1,70 m de altura. Então, pode ter calungas lá longe, né? Lá longe mesmo, lá nos Cafundó do Judas, e pode ter outros calungas em primeiro plano aqui, que de repente nem cabem inteiro aqui na folha.